Um homem de Deus que tem marcado a minha vida com a sua história é Adoniran Judson. Judson foi um missionário pioneiro em um país chamado Birmânia, naquela época, início do século XIX. Ele foi para a Birmânia chegando ali em 1813 e ali permaneceu até 1831, quase 18 anos. Judson, além de ser um missionário pioneiro, ele foi um missionário visionário. Ele chegou na Birmânia, ele começou a aprender o birmanês, a língua daquele país, e depois de um ano aprendendo birmanês, mesmo sem falar bem aquela língua, ele escreveu um panfleto, e o título do panfleto era o seguinte: Quem é Jesus? E tinha versículos bíblicos sobre quem é Jesus, só isso. Eu acho que ele entendia muito bem que o Evangelho é Jesus. Então, quem é Jesus? E ele respondia com textos bíblicos quem é Jesus. Fez isso, ele reproduziu à mão o panfleto, distribuiu para os birmaneses que sabiam ler, mas eles não aceitaram, não gostaram, jogaram fora, engafetaram, e aquilo não prosperou. Judson foi um dos missionários que mais sofreu em sua caminhada de campo missionário que nós temos notícia. Porque o Adoniran Judson, lá na Birmânia, nesses 18 anos, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu 2 dos seus filhos, ele foi encarcerado diversas vezes, e em 3 dessas vezes, ele foi torturado de maneira duradoura. Fizeram com que ele tivesse que andar descalço por cima de brasas, diversas vezes, ao ponto dele perder aquela pele, a sola do seu pé. Penduravam Judson de cabeça para baixo, o seu rosto passava no chão daquela prisão, e os policiais derramavam vermes que pudessem estar então ali no seu rosto para afligi-lo. Judson trabalhou traduzindo o Novo Testamento para o birmanês, e depois de 12 anos de trabalho, atearam fogo em sua casa, e ele perdeu 12 anos de trabalho de tradução bíblica. No meio de tudo isso, depois de 10 anos de trabalho, não havia ainda nenhum birmanês crente no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, sabem o que é isso? Está em um lugar que não é a sua terra, não é a sua língua, você perde a esposa, perde seus filhos, você é torturado, não consegue andar direito mais, você tem a sua casa queimada, perde tudo, perde a tradução bíblica. Aliás, relendo a sua biografia um tempo atrás, eu percebi que ele mencionou que naqueles 18 anos de trabalho, ele permaneceu durante 10 anos, o que ele dizia ser uma angústia continuada. Naquela época não havia ainda um termo específico para depressão, mas ele dizia uma angústia continuada, uma angústia que não saía do meu coração. E, além de tudo isso, depois de 10 anos, ninguém havia se convertido. Com 12 anos de ministério, cerca de 10 birmaneses se entregam ao Senhor Jesus. E aí, os amigos de Judson, missionários ingleses lá da Inglaterra, escrevem uma carta de encorajamento dizendo: Judson, agora nós entendemos porque Deus te enviou para esse lugar. 10 se entregaram a Cristo. E Judson responde em sua carta, e está lá em um de seus livros publicados, escreve lá em uma carta para seus amigos dizendo: não se animem, porque eu acho que esse pessoal aqui não é crente de verdade. Então, nem o missionário está lá muito animado com o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, com 13 anos de ministério, uma coisa acontece. Um senhor de meia idade, ele se aproxima do Adoniran Judson, e ele vem de uma região no interior da Birmânia e diz: Judson, nós conhecemos a Cristo e queremos conhecer mais, mas não há quem nos ensine. Sabemos que você é estrangeiro e achamos que você é cristão, queremos que você venha e nos fale do Senhor Jesus. Judson se animou e ficou confuso. Quem são estes que se entregaram a Cristo? Ele viajou uma semana depois e encontrou ali, meus irmãos, mais de 30 birmaneses crentes no Senhor Jesus e firmes no Senhor Jesus. Judson se anima e diz: qual é o outro missionário que está por aqui, que lhes pregou o Evangelho? E eles responderam: não há missionário, nós achamos aqui na gaveta de um dos nossos tios um panfleto escrito em birmanês, aliás, muito mal escrito, mas deu para entender. E aqui diz assim: quem é Jesus? E nós lemos quem é Jesus, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, trouxemos nossas famílias e amigos, e eles estão também se convertendo ao Senhor Jesus. Mas é só isso que nós temos. Você sabe alguma coisa a mais?
Será que há alguma coisa mais escrita sobre Jesus? E Judson pega a Bíblia e volta a traduzir a Bíblia e volta a evangelizar. Meus irmãos, com 18 anos de ministério, Adoniran Judson deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos preparados na palavra de Deus. Agora, a Birmânia é hoje um país com outro nome. Quem se lembra? É Mianmar. Não é isso? Mianmar. Curiosamente, Mianmar, hoje, meus irmãos, é um dos países mais fechados para a evangelização. Um missionário não consegue entrar livremente em Mianmar, muito menos pregar livremente o evangelho. Mianmar é um país que sofre, muitas vezes, catástrofes naturais e evita receber ajuda humanitária com medo dos missionários se infiltrarem, e esse medo é até certo, né? Que eles estão prontos para se infiltrar ali para a evangelização. Mas havia um mistério em Mianmar até cerca de 10 anos atrás. O mistério era o seguinte: como? Em um dos países mais fechados para a ação missionária no mundo, em que não há liberdade nenhuma para a fé cristã, há hoje entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Esse era o mistério, porque em Mianmar hoje há entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Há cerca de 10 anos atrás, um grupo de pesquisadores cristãos entraram em Mianmar, conseguiram fazer uma pesquisa, uma ampla entrevista aos cristãos em Mianmar, e eles faziam uma só pergunta: como você veio ao Senhor Jesus? E a resposta era sempre a mesma: quem me trouxe ao Senhor Jesus foram os meus pais. Mas quem pregou aos seus pais? É a mesma resposta: os meus avós. Mas quem falou de Jesus para os seus avós? Foram os meus bisavós. Remontando até o início do século XIX, quando um homem chamado Adoniran Judson ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Nós não sabemos qual é o desenrolar da minha e da sua história, mas nós sabemos que nós nascemos em Cristo para obedecer ao chamado de Deus.